Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, dando sequência à leitura do chamado Bhagavad Gita, agora início do capítulo 14, Gunatraya Vibhaga Yoga, o yoga através da transcendência dos três modos da natureza material. Esses modos já são bastante conhecidos para nós: o modo da paixão, ignorância e o modo da bondade, Raja, Tama e Sattva. Então, verso 1, Krishna diz: eu agora então devo transmitir para você um conhecimento mais avançado que transcende a todo tipo de conhecimento deste mundo material. Os sábios que compreenderam este conhecimento e seguem essas instruções alcançaram todos a liberação final e se libertaram deste corpo material. Verso 2. Abrigando-se neste conhecimento, estes sábios alcançaram uma natureza transcendental similar à minha. Assim, eles não nasceram novamente, mesmo no momento da nova recriação do universo. Nem mesmo eles experimentaram a morte com a devastação deste universo. Ou seja, Krishna concede, né, a liberação, a entrada na morada divina àqueles que finalmente conseguem romper com essas amarras do mundo material, com as amarras dos elementos materiais. Verso 3. Ó descendente de Bharata, o imenso sumo total de toda a realidade material é o meu ventre, ou seja, que está impregnado não, que foi engravidado, vamos dizer assim, pelas sementes, né, das entidades vivas, que são a minha natureza marginal. É através dela que as almas nascem. Ou seja, natureza marginal aqui, Krishna, ele se refere ao que nós conhecemos como potência marginal, ou Tatastha Shakti. Ou seja, Krishna, ele tem três potências básicas. Uma é a sua potência espiritual, chamada de Antaranga Shakti, que é a potência através da qual ele manifesta todo a sua morada transcendental. E nós temos também a potência externa, que é chamada de Bahiranga Shakti, tá? Que é através da qual Krishna manifesta os universos materiais. E tem uma terceira potência que a gente chama de potência marginal ou fronteiriça, que é justamente as almas. Ou seja, as almas, elas estão entre o material e entre o espiritual. Elas podem tanto viver no mundo material e também no mundo espiritual, no mundo transcendental. Tá? Então Krishna diz que no ventre dele está cheio dessas sementes que são como almas, e essas almas são essa energia marginal dele. Ou seja, o que a gente chama de Jiva Shakti ou Tatastha Shakti. Só que vale esclarecer que esta potência marginal, ela não é uma região marginal, ela não existe enquanto espaço, ela existe enquanto ideia. Tá? Não existe um local chamado Tatastha Shakti, ou potência marginal, onde as almas estão entre o mundo material e entre o mundo espiritual. Na verdade,
elas são, né, essa potência, e elas têm em sua natureza a capacidade de viver tanto no mundo material quanto no mundo transcendental. Verso 4. Ó filho de Kunti, o Mahabrahma, ou seja, a imensa natureza material, é a mãe, né, de cujo ventre todas as espécies de vida, como semideuses, animais, nascem. E eu sou o pai que dá a semente. Neste verso a gente encontra a solução para um dos pequenos, vamos dizer assim, problemas, né, de lógica que muita gente coloca, que é, o que vem primeiro, né, a árvore, né, ou a semente? Tem quem use o ovo ou a galinha, né? Mas no nosso contexto a gente pode entender que quem vem primeiro é a semente ou é a árvore? Bom, se você diz que é a árvore, obviamente que essa árvore precisou nascer de uma semente. Então a semente veio antes da árvore. Se você aponta a semente como sendo anterior, esta semente também foi produzida por uma árvore. Então a árvore, e assim você vai num ciclo infinito. Na verdade, você não tem como dizer quem veio primeiro, certo? Através de uma lógica mundana. Porém, quando nós chegamos aqui no Bhagavad Gita, Krishna diz: eu sou o pai que dá a semente. Ou seja, Krishna diz, na verdade, o que surgiu primeiro foi a semente. Por quê? Porque o que Deus cria é o que surge primeiro. Correto? Então, na verdade, Deus criou primeiro a semente e não a árvore. Então aqui está bem claro, né? Para tudo que a gente entende enquanto a necessidade de uma semente, tá? Para existir, então é porque Deus criou essa semente. Da mesma forma, né, Deus cria, né, as almas, né, enquanto semente. As almas não são originadas do mundo material. Elas não são um produto da natureza material. Muito embora nós vejamos que as almas elas têm um corpo, e esse corpo desenvolve, né, e ele morre, depois a alma reencarna, mas isso não é a causa da alma. A causa da alma não é essa. Uma outra interpretação que nós podemos dar, sem nenhum problema, é dizer que não há também uma evolução entre espécies. Tá? Krishna ele cria cada espécie em separado. Tá? Ou seja, ele dá a semente de cada espécie para ser criada, de cada entidade viva, né, que vai se desenvolver naturalmente. Tá? Ou seja, as espécies elas já são definidas, tanto vegetais como animais, né, e a espécie humana também. Ou seja, o que existe é uma evolução de consciência, tá, do processo migratório da alma. Quando a alma ela vai migrando de um corpo para o outro, ela vai conseguindo expandir essa consciência, porque cada corpo tem uma capacidade de consciência maior do que o outro. Até você chegar no ser humano, que tem uma consciência muito mais expandida, e dentro dos seres humanos você ainda encontra níveis, né, inferiores ou superiores, de acordo com o avanço espiritual daquela pessoa. Ou seja, Krishna cria a semente, no sentido figurado, de cada espécie também. E assim as espécies elas existem por si mesmas. Tá? Não há uma evolução entre elas. Tá? Seria, na verdade, quase que contraditório se nós cremos em Deus, né, ao mesmo tempo defendermos o processo evolutivo. Né? Não faz sentido algum. Verso 5. Ó poderoso Arjuna, as três qualidades, ou seja, os três modos dessa qualidade, material, paixão, bondade e ignorância, né,
nascidos da natureza material, eles prendem a entidade viva imutável, né, para residir dentro de um corpo. Ou seja, são as amarras da energia material para prender essa alma, né, dentro do corpo. Quando ele fala entidade viva, ele se refere à alma. Tá? Por quê? Porque a alma é que é uma entidade viva, o corpo não é vivo. O corpo ele só funciona porque existe a presença da alma dentro dele. Do contrário, o corpo não vive. Então, entidade viva se refere à alma. Então, a alma ela é presa dentro do corpo, dos diferentes corpos, através da influência desses três elementos: Rajas, Tama e Sattva. Verso 6. Esses três modos, dentre esses três modos, o modo da bondade é mais iluminado e livre de qualquer vício, e é extremamente puro. Na verdade, ele prende a entidade viva através do apego pela felicidade e pelo conhecimento. Então, é um modo da bondade positivo, né? Tem que ter o lado positivo também. Então, ele vai te prender com o intuito de fazer com que você possa obter felicidade e conhecimento. Então, enquanto encarnados, nós devemos sempre buscar estar no modo da bondade. Sempre. Devemos nos alimentar com alimentos no modo da bondade, devemos praticar atividades no modo da bondade, devemos nos associar com pessoas no modo da bondade, e assim por diante, para que nós possamos sempre estar bem, né, felizes e conseguindo absorver, né, mais e mais conhecimento. Se nós estamos profundamente enraizados no modo da paixão ou da ignorância, nós não conseguimos aprender, nós não temos memória, não temos um humor favorável, não temos saúde, né? Não temos a capacidade de discernimento, ou seja, a felicidade fica bastante difícil, né, para esse tipo de pessoa. Verso 7. Ó filho de Kunti, saiba que as qualidades da paixão se manifestam através do apego aos objetos dos sentidos e a um intenso desejo de desfrutá-los. Ele nos prende através do apego pelas atividades fruitivas. Então, o modo da paixão se caracteriza, então, pelo apego a atividades fruitivas de desfrute dos sentidos. O desfrute barato dos sentidos, né, está associado com o modo da paixão. Verso 8. Ó Bharata, saiba, no entanto, que a qualidade no modo da escuridão ou da ignorância, tamas, que é nascido da ignorância, é a causa da ilusão e do sofrimento de todas as entidades vivas. Este modo prende as almas, né, através da falta de cuidado, da preguiça e do sono. Ou seja, letargia completa, né, paralisia, né, falta de interesse, falta de entusiasmo, né, falta de cuidado. E tudo isso reflete em loucura, reflete em ira, reflete em ganância, né, em violência, né, característico desse modo da escuridão, do modo da ignorância, chamado Tamaguna. E dentre os três, obviamente, ele é o mais degradado. Infelizmente, eu acho que toda a população mundial hoje vive numa mistura de rajas e tamas. Tá? Um pouquinho de sattva. Um pouquinho de sattva. Indivíduos completamente dentro de sattva guna
é praticamente impossível. Tá? Praticamente impossível. Não se sinta tão otimista, né, fazendo uma autoanálise a princípio um pouco superficial, achando que você está no modo da bondade completamente, porque isso é algo extremamente raro e difícil. Aos poucos a gente vai compreendendo essas naturezas materiais, né, e vendo que até mesmo o modo da ignorância e da paixão tem aspectos mais sutis, né, que parecem que são da bondade, mas na verdade não são, continuam sendo ainda Tamaguna e Rajaguna. Tá? Verso 9. Ó Bharata, a qualidade da bondade, ela gera apego pela felicidade. A qualidade da paixão gera apego pelo trabalho frutivo, e a qualidade da ignorância encobre todo o conhecimento e prende, né, o indivíduo na loucura. Verso 10. Ó descendente de Bharata, quando a qualidade da bondade se manifesta, ela encobre a paixão e a ignorância. Quando a qualidade da paixão surge, ela também encobre a bondade e a ignorância. E quando a qualidade da ignorância se manifesta, ela também encobre ambos, bondade e paixão. Ou seja, dentro da relação das três, não há nenhuma que possa prevalecer naturalmente. Se uma ou outra está em evidência, está em excesso, ela assim permanece. Ou seja, não é porque a bondade seja mais virtuosa do que a paixão e a ignorância que ela naturalmente prevaleça. Não. Ela pode ser influenciada e pode ser também subjugada por essas outras duas. Ok? Verso 11. Quando todos os portais do corpo, né, como ouvidos, nariz, né, os nossos órgãos órgãos sexuais ou excretores, né, estão iluminados, né, pelo despertar do conhecimento verdadeiro, né, pelos objetos dos sentidos. E quando os sinais de tal felicidade se manifestam, então você pode saber com certeza que o modo da bondade está predominante. Um pouco complicado esse verso, eu vou explicar novamente. Bom, nosso corpo tem 9 portais. A gente leu isso num verso anterior, já não me lembro quando, mas o fato é que nós temos 9 portais no nosso corpo, através dos quais nós recebemos informação, né, ou deixamos, vamos dizer assim, secreções, né, expelimos, né, secreções. Mas, quando esses sentidos, a gente pode dizer assim, eles se tornam iluminados, né, pelo despertar do verdadeiro conhecimento acerca do objeto, do sentido ao qual ele se refere, ou seja, quando ele entende que ele não deveria se apegar a esses objetos, então, por certo, sabe que que aquele indivíduo se encontra, então, no modo da bondade. Tá? Por quê? Porque é no modo da paixão que o apego pelos objetos sensórios se manifesta. Verso 12. Ó melhor da dinastia Bharata, quando a qualidade da paixão se torna proeminente, certos sintomas aparecem. Intensa avidez, atividade ininterrupta, ou seja, hiperatividade, né? Esforço intenso por conquistar coisas que são temporárias,
insatisfação com o resultado do seu trabalho, né? E constante desejo por desfrute sensorial. Verso 13. Ó descendente da dinastia de Kuru, quando a qualidade da ignorância prevalece, ela abre espaço, né, para a falta de discriminação, assim como a apatia, a loucura e a ilusão. A falta de discernimento, eu diria, né? E a apatia, a loucura e a ilusão. Verso 14. Quando a pessoa deixa este corpo, né, sob o domínio do modo da bondade, então ele alcança planetas mais elevados e puros, né, como por exemplo de grandes santos que são adoradores de Hiranyagarbha, né, ou do Senhor Brahma, que são livres do modo da paixão ou da ignorância. Verso 15. Aquele que abandona o seu corpo sob a influência maior do modo da paixão, né, nasce como um ser humano, dentre aqueles que são apegados por atividades frutivas. E enquanto aquele que morre sob a influência do modo da ignorância, ele vai nascer no meio dos animais ou outras espécies ignorantes, ou seja, que tenham a sua consciência limitada, restrita. Tá? Eu disse isso anteriormente, numa aula aqui. Se você, acho que foi na última aula, na verdade, se você se comporta como um animal dentro do corpo humano, não tem razão, né, para que você receba um corpo humano no seu próximo nascimento. Não faz sentido isso. Então você precisa aproveitar o seu nascimento humano e executar as atividades que são referentes ao Dharma humano, à natureza humana. Aí você tem, né, a possibilidade de nascer como um ser humano, correto? Se você se ocupa em atividades no modo da bondade, você pode nascer entre semideuses e santos mais elevados, correto? Então tudo que vem para nós é exatamente fruto daquilo que nós cultivamos. Não pode ser diferente. Verso 16. O sábio diz que atividades piedosas, no modo da bondade, promovem a bem-aventurança e resultados puros, ou seja, resultados positivos. Ações no modo da paixão promovem a miséria. E o resultado das ações no modo da ignorância é simplesmente a ilusão. Ilusão aqui nós podemos colocar como sendo estados degradados da existência, né? Pessoas que estão totalmente envolvidas com atividades que são degradantes, né? Que são autodestrutivas, fazem uso de entorpecentes, né? Consumo exagerado de carnes, pessoas que são agressivas, né? Pessoas que estão extremamente voltadas para o sexo também. Então tudo isso, né, é o que nós chamamos de ignorância exacerbada. Não que as pessoas que estejam no modo da paixão não estejam também fazendo uso dessas substâncias ou dessas práticas, mas em menor nível. Tá? Verso 17. Conhecimento, ele nasce do modo da bondade, enquanto que o modo da paixão, ele gera avidez. E o modo da ignorância, ele gera a falta de cuidado e a ilusão. Então, Krishna ele vai repetindo para reforçar exatamente o que ele quer dizer. Ele dá várias vezes, né, os mesmos exemplos aqui. Verso 18. Aqueles situados no modo da bondade
vão para planetas celestiais mais elevados. Aqueles no modo da paixão permanecem como seres humanos dentro do planeta Terra. E aqueles no modo da ignorância nascerão em planetas inferiores, né, ou em espécies inferiores. Agora ele deu uma outra opção para quem está no modo da ignorância, que é não apenas nascer em espécies inferiores aqui na Terra, mas nascer em planetas inferiores, que abaixo da Terra nós temos 7 outros planetas, né, inferiores, onde também existem vida, né, onde também existem pessoas vivendo, pessoas, espécies e diferentes tipos de seres vivendo lá também. Né? No Srimad Bhagavatam, se você tiver curiosidade para querer conhecer quem são essas espécies, esses seres, lá no Bhagavatam você encontra a descrição de todos eles, né? De cada planeta, quem mora, o que faz, quais são as características, etc, etc. Tá? Estão todos no canto 5 do Srimad Bhagavatam. Verso 19. Quando a entidade viva não vê nenhum agente da sua ação além desses 3 modos da natureza material, e quando ela compreende que a alma é transcendental a esses modos, então ela alcança a devoção exclusiva e pura a mim. Ou seja, Krishna aqui agora dá a sua conclusão final. Ou seja, aquele que entende, né, que a alma é que está dentro do corpo, tá? E que a alma está sendo controlada por esses agentes materiais, por esses modos materiais, né? E ela compreende que, na verdade, a alma está além da influência desses 3 modos, que a alma não se mistura com esses 3 modos. Esses 3 modos são referentes ao corpo, né, e à mente. Então, ela transcende esses modos materiais e ela alcança devoção pura por Krishna. Verso 20. Após transcender esses 3 modos, né, que aprisionam o ser e que são a causa, né, da criação material, a entidade viva corporificada, ela conquista a liberdade, né, do nascimento e da morte, da velhice e das doenças. E assim ela se torna liberada. Verso 21. Arjuna pergunta: ó Senhor, quais são os sintomas daquele que transcendeu esses 3 modos da natureza material? Como ele se comporta? E de que maneira ele pode transcender a esses modos? Agora Krishna vai explicar nos versos 22 ao 25. Então Krishna diz: ó filho de Pandu, a pessoa que transcendeu esses 3 modos materiais, ela não odeia ou ela não rejeita, né, a iluminação, né, atividades ou qualquer ilusão, né, quando ela ocorre, né, quando ela começa ou quando ela termina. Portanto, como se fosse indiferente, né, e não se deixando levar por essas ações dos modos materiais, como felicidade e miséria, né, ele sabe que tudo isso é apenas função específica desses modos. E ele permanece de maneira imperturbada, não perturbada, né? Ou seja, não se afeta, né, por essas transformações da realidade, nem mesmo na sua mente. E ele fica sempre situado na sua alma. E ele considera que barro, pedra e ouro são, na verdade, a mesma coisa.
ele se mantém em equilíbrio, né, diante de circunstâncias agradáveis e desagradáveis. Ele é inteligente, ele não se importa com a fama, nem com a difamação, com a honra ou com a desonra. Ele trata o seu amigo e o seu inimigo da mesma maneira. E ele renuncia a todas as suas ações, exceto aquelas que são necessárias para manter o seu corpo, né, enquanto ele está encarnado. Então essas são as características daquele que é um Sthita Pragya. Logo no comecinho do Gita, Krishna descreveu, né, as qualidades do Sthita Pragya, que Arjuna também pediu para Krishna esclarecer, né? Como é esta pessoa que está com a mente controlada, né? O Sthita Pragya. Então Krishna foi descrevendo para ele em detalhes, e agora essa descrição dada por Krishna novamente sobre aquele que transcendeu os três modos, né, é exatamente a mesma, né? Por quê? Porque o estado da perfeição ele é o mesmo para todas as categorias, né? O objetivo das yogas é levar você para o mesmo estado da perfeição. Não existe um estado de perfeição diferente, né, para cada yoga, né? O objetivo é o mesmo. Verso 26. Aquele que presta serviço com a mente unidirecionada a mim, na minha forma de Shama Sundara, pode transcender a esses três modos, né, materiais, e se tornar qualificado para compreender Brahma, ou a minha natureza espiritual. Então, mais uma vez, Krishna reforça que através da devoção é que você pode, na verdade, transcender a esses três modos da natureza material, quando você se foca na sua forma de Shama Sundara, quando você adora Krishna no aspecto de Shama Sundara, aí sim você se torna qualificado para compreender o que é o Brahma, o que é a natureza espiritual de Krishna. Correto? Então, a gente vai encerrar por aqui, só complementando que o que Krishna quer dizer é que essa yoga, né, de você transcender a esses três modos, ela só funciona se for através da prática devocional. Do contrário, você não tem a capacidade de discernir e de romper com esses três modos, né, por qualquer outra via. Correto? Então que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.